Ora, sejam bem-vindos para um vídeo especial portanto, vão ser divididos em dois vídeos. O primeiro vídeo será sobre livros, bibliografia sobre política, filosofia e economia. E o vídeo 2, livros, bibliografia sobre estudos sobre a nova ordem mundial. Porquê fazer esses dois vídeos? Bom, nestes vídeos eu não vou aqui falar de nenhum livro, nem apresentar nenhum livro, vou aqui apenas enumerar uma lista de livros importantíssimos, portanto são muitos livros. Rapidamente, cada vez que eu der o nome de um livro, digo mais ou menos do que é que se trata, mas muito rapidamente, porque temos muitos livros e isto é muito importante. Porquê? Para nós termos, portanto, o conhecimento e a noção dos livros principais que estão sendo editados. A maior parte deles são livros franceses e alguns livros editados no Brasil, basicamente, e será isso, portanto, esses dois vídeos. Eu sei que muita gente me tem dito que não consegue arranjar estes livros em Portugal. Meus amigos, mandem vir da internet, fisicamente ou em PDF. Há sempre formas de se conseguir chegar e alcançar alguns livros. É muito difícil aqui em Portugal, nas lojas, mas nós, se fizermos pesquisas, conseguimos muitas vezes, portanto, adquirir os livros. Portanto, vamos começar hoje com o vídeo número 1, livros, bibliografia, portanto, sobre política, filosofia e economia. Então, vamos começar com os livros, portanto, da minha escolha, que eu penso serem livros muito importantes para nós podermos, portanto, comprar, não é? Ou então ter conhecimento destes trabalhos. Começamos com o livro de Lucien Cerise, portanto, Manipulação das Massas e Estratégia de Tensão. Portanto, Manipulação das Massas e Estratégia da Tensão. Lucien Cerise, um autor importantíssimo, analista, escritor francês, fala muito sobre o conflito Ucrânia-Rússia e penso que é um livro importantíssimo. Depois, livro 2, Wokismo e Supercheria Intelectual. Portanto, Wokismo e Supercheria Intelectual, do autor Louis Chagnot, também um autor francês, Louis Chagnot. Portanto, um livro importantíssimo que nos fala sobre essas novas teorias da extrema-esquerda, da hiper-esquerda, que é o wokismo, para quem quer estar informado. Depois, um livro de Nicolas Mirkovic, outro autor francês, O Império Americano. Tudo sobre o que os americanos têm feito desde a Segunda Guerra Mundial até agora. Um livro interessantíssimo para vermos, de facto, no que se tornou a hegemonia americana desde 1945 até aos dias de hoje. Depois, a ideologia da bem-pensante ideologia das luzes. A ideologia da bem-pensante ideologia das luzes, de Michel Geoffroy, um autor francês muito interessante, que tem feito muitos trabalhos sobre também o globalismo e sobre as ideologias de extrema-esquerda, portanto um autor a ter em conta, Michel Geoffroy. Depois, de Marc Lemaine, com C, Ciência e Desinformação, de Marc Lemaine, Ciência e Desinformação, um livro muito interessante. O título diz tudo, não preciso aqui de apresentar. Depois de Yves Perez, portanto, Z no fim, Yves Perez, fala-nos sobre soberania, um autor francês que nos fala sobre soberania, proteger ou desaparecer. Protéger ou disparaître, um livro de Perspective Libre, que é a editora de Pierre-Yves Rougeron, do Cercle Aristote em França, que tem editado muitos trabalhos sobre soberania, muito interessante. Continuando na editora Perspective Libre, temos Multinacional ou Máfia, escrito por Taoufik Bahini e Nicolas Faure. Portanto, Multinacional ou Máfia. O título também diz tudo, meus amigos, não é preciso falar sobre o livro. Depois, Dicionário do Soberanismo, também pela Perspective Livre, de Jean M. Salgon, Dicionário do Soberanismo. Seguindo,
O Bluff Ecológico. Alex Montjoie, um autor francês, Alex Montjoie, que escreve sobre, portanto, não preciso dizer, não é? O Bluff Ecológico, meus amigos, percebem o que é que se trata do livro. Depois, de Norman Palma, também de Perspective Livre, da editora Perspective Livre, escreve Pensar como Aristóteles. Portanto, um livro para os dias de hoje, tendo como exemplo a filosofia e o modo de vida de Aristóteles. Depois, outro livro de Roland Hureau, outro autor francês, escreve sobre de uma crise à outra. Ou seja, de 2008 a 2020 para cima. Portanto, este autor faz, e em termos históricos, não é? Portanto, ele também fala sobre a crise de 1929, não é? Do século XX. Tudo isso, escrito por Roland Hureau, nos fala deste livro muito interessante, desmascarando este liberalismo libertário americano. Este autor, Roland Hureau, nos fala bem sobre este tema. Depois de Pierre de Lacoste, outro autor francês, Pierre de Lacoste, nos fala sobre Apocalipse do Progresso. O título também diz tudo. Podemos ver, de facto, no que se trata a ideologia do progresso de Pierre de Lacoste. Depois de Julien Rushdie, um autor francês a ter em conta, que faz aqui um trabalho espetacular sobre a União Europeia. Escreve L'Union Européenne contre l'Europe. Eu vou fazer a tradução. Portanto, a União Europeia contra a própria Europa. Aqui Julien Rushdie nos faz um trabalho fantástico sobre, ponto por ponto, sobre de facto o que se tornou esta União Europeia. Depois, um livro também da Perspective Livre, de Yannick Jaffray, sobre uma pequena biografia de Vladimir Putin. Depois, seguindo, A Civilização e os Seus Inimigos, de Costas Maverick. Costas Maverick escreve A Civilização e os Seus Inimigos. Um livro muito interessante sobre, de facto, quem são os verdadeiros inimigos da civilização ocidental. Depois, outro livro de Perspective Livre, de Vivien Destro, outro autor francês, que nos escreve o livro Vers le Service National, dirigindo-nos para o Serviço Nacional. Um livro muito interessante sobre o assunto. Quem se interessa por esses assuntos, portanto, um livro muito bem conseguido. Depois, da Jean-Cyril Godefroy, um livro sobre Rússia ou Ucrânia. Putin, portanto, com a cara do Putin, o livro, não é? Um livro também muito interessante, que vai completamente contra tudo o que a comunicação social nos diz, não é? Um livro, portanto, contra o pensamento único. Depois, de Philippe Murer, para quem não conhece, Philippe Murer, um autor francês, que escreve muito sobre economia e sobre protecionismo, também soberanista, muito interessante. Costuma fazer muitos vídeos no Cercle Aristote, também, de Pierre-Yves Rougeron, e que sai aqui com um livro muito interessante, Sortir du désastre du capitalisme. Sair do desastre do capitalismo. Vou repetir. Sair do desastre do capitalismo, ou sortir do desastre do capitalismo. Depois, um bem conhecido, portanto, apresentador de rádio em França, da Sud Radio, que tem feito muitos trabalhos, que tem como nome de André Berkoff, e que escreve Abstention, piège à con. Eu vou fazer a tradução. Abstention, piège à con, ou seja, a abstenção, uma cilada. Fazendo assim a tradução, assim um pouco, mais ou menos, não é? Portanto, a abstenção, segundo este autor, André Berkoff, nos diz que é uma cilada. Continuando, de Michel Maffezoli, muito interessante este autor, Michel Maffezoli nos escreve o livro L'ère des soulèvements, a era dos levantamentos ou das revoltas. Portanto, L'ère des soulèvements, a era dos levantamentos, Michel Maffezoli. Depois, um grande autor, para mim o maior analista dentro do conflito Ucrânia-Rússia e também dentro da análise da esquerda em França, e este autor, Xavier Moreau, que para mim é, de facto, toda a informação que eu estudo, não é, em relação ao conflito Ucrânia-Rússia, vem por meio deste autor francês, analista político, autor francês, Xavier Moreau, que eu tiro o chapéu nas suas análises. Ele tem, portanto, no YouTube, para quem percebe francês, pode procurar no YouTube
portanto, as suas análises, em termos mesmo geopolíticos, com mapas e tudo. O autor está na Rússia, está em Moscou e faz umas análises muito interessantes. Philippe Murer, Xavier Moreau, peço desculpa, são muitos livros. Xavier Moreau escreve O Livro Negro da Esquerda Francesa. Vou repetir, O Livro Negro da Esquerda Francesa. Xavier Moreau, para mim, um dos maiores analistas da atualidade em França. Depois, o Robert F. Kennedy Jr., eu vou repetir, Robert F. Kennedy Jr., da família do falecido presidente dos Estados Unidos, John F. Kennedy, não é? E escreve um livro muito, muito interessante. Anthony Fauci, Bill Gates e Big Pharma. Não preciso de falar nada, meus amigos já sabem do que é que se trata. Portanto, um livro a ter em conta. Depois de Roland Urot, O Homem que Não Se Amava. Um livro muito interessante sobre como a civilização ocidental se odeia por dentro. Como a própria cultura ocidental está-se a autodestruir por dentro. De Roland Urot. Depois, Des origines du mondialisme à la grande réinitialisation. De Pierre Hillard. Eu falo aqui muito no canal sobre Pierre Hillard, especialista no mundialismo, no globalismo. Tem vários livros, Arquivos do Mundialismo, Documentos do Mundialismo, tem vários livros, eu tenho um vídeo no canal, podem procurar, e aqui escreve das origens do mundialismo à grande reinicialização, ou o grande reset. Depois, John Coleman, Dr. John Coleman, escreve One World Order, a nova ordem. Depois, Thibaut Kerlizerin, um bocadinho complicado o nome, Thibaut Kerlizerin, que escreve Soros, George Soros, o Imperial. Soros, o Imperial. Depois de Philippe Aymar, atenção, este livro, que foi, aliás, até quase que foi proibido nas FNACs em França, de Philippe Aymar, sobre, eu não posso aqui dizer o nome, a doença 19, sobre investigação sobre um vírus. Portanto, o livro com uma capa amarela é um livro muito, muito interessante porque consegue dar toda a informação, digamos assim, que a comunicação social praticamente não deu, não é? Quando houve, portanto, a doença, não é? Depois, Ucrânia, a verdadeira história. Alexandre Volkansky, Ucrânia, a verdadeira história. Meus amigos, este livro de Alexandre Volkansky faz a retrospectiva de 2000 anos de história daquela zona ali. Eu não preciso dizer mais, meus amigos, toda a história sobre a verdadeira história daquela zona geográfica. Depois, outro grande livro de Lucien Serris, para mim também outro grande analista sobre o conflito Ucrânia-Rússia, e que escreve aqui Retour sur Maidan, a guerra híbrida da OTAN. Regresso sobre Maidan, a guerra híbrida da OTAN, Lucien Serris. Depois um livro americano muito conhecido, já tem algum tempo, do grande autor Carroll Quigley, que escreve The Anglo-American Establishment. Quem quer estudar o Estado profundo, o establishment americano, nada melhor do que Carroll Quigley e ler este livro. Depois mais um livro conhecido que eu tenho no meu canal, podem ir ver, Na Cabeça de Vladimir Putin. Esse livro foi muito falado na Europa. Na Cabeça de Vladimir Putin, de Michel Elchaninov, bem conhecido Michel Elchaninov, que faz um retrato correto de quem é Vladimir Putin, para nós, uma vez por todas, deixarmos de comparar Putin com Stalin e com os comunistas. Por uma vez por todas, leiam este livro, que este livro nos explica de facto quem é Vladimir Putin. Depois, As Guerras Desiguais da OTAN, Daniel Ganser com A, As Guerras Desiguais da OTAN, um livro muito interessante que nos explica de facto o que é esta organização. Depois Olivier Stionkel, que escreve O Mundo Pós-Ocidental, o que se tornou o Ocidente, portanto, nesses últimos anos, o mundo pós-ocidental. Depois, o grande conservador norte-americano, muito crítico do Partido Democrata, Dinesh D'Souza, que escreve Hilary's America, um livro muito interessante para termos em conta. Depois, Jean Robin, que é um crítico muito grande da União Europeia, Jean Robin, outro autor francês,
escreve o livro negro da União Europeia. O livro negro da União Europeia. Depois, contra o pensamento único, Claude Agés. Contra o pensamento único, Claude Agés. Também não preciso de falar do livro. Propaganda comunista, Plínio Correia de Oliveira. Nos explica o que é que foi a propaganda comunista na União Soviética para vermos como é que aquilo funcionava. De Plínio Correia de Oliveira. Depois, Marxismo Americano, Mark R. Levin. Marxismo Americano, um livro muito interessante para vermos de facto como o marxismo se implantou nos Estados Unidos também, porque há pessoas que dizem que não. Depois, Michael Jones escreve Modernos Degenerados, um livro filosófico muito interessante. Depois, Albert Mathieu escreve As Origens dos Cultos Revolucionários, uma crítica muito grande à esquerda e ao comunismo e marxismo. Depois, Julien Marias escreve Mapa do Mundo Pessoal, um livro didático muito interessante. Depois, Narciso Irala escreve Controle Cerebral e Emocional. Está tudo dito, não preciso de dizer mais nada. Depois, André Plessis, que escreve Uma Ideia que nos deforma as mentes. Um crítico também muito grande destas novas ideologias da esquerda. Depois, John Tyler Gatto escreve As Armas de Instrução em Massa, um livro muito interessante também. Depois, o grande conservador Russell Kirk, bem conhecido Russell Kirk, e a sua mentalidade conservadora. Um livro muito importante para termos. Depois, Guia Bibliográfico da Nova Direita. 50 livros para compreender o fenómeno. Lucas Berlanza, com Z. Guia Bibliográfico da Nova Direita. E depois, A Ascendência da Ditadura Científica. Paul Davy, Philip Collins. Depois, outro livro muito interessante, dedicado ao polígrafo. Fact Check, A Máfia por Detrás da Censura, do grande Christian de Rosa. Tem escrito muita coisa boa, Christian de Rosa, sinceramente. Depois, um livro dos nossos amigos da PH Vox, As Bases Revolucionárias da Política Moderna, do nosso amigo José Sepúlveda e Paulo Araújo. Parabéns pelos dois por este trabalho, As Bases Revolucionárias da Política Moderna. Depois temos Douglas X e William Bridge, que escrevem O Preço do Pânico, um livro muito interessante que nos diz o fator do medo na comunicação social, como influenciou as populações da Europa. O nosso grande conhecido Douglas Murray vem-nos agora com este livro fantástico, ainda não saído em Portugal, atenção, que vai ter tradução, penso eu, mas agora aqui a edição em inglês, The War on the West. Portanto, o nosso conhecido Douglas Moraes, que escreve A Estranha Morte da Europa e que agora aparece aqui com The War on the West. Depois, Bernard Bourdin, Philippe Diribar, que escrevem La Nation, une ressource, a nação, um recurso. Um livro muito interessante sobre nacionalismo, sobre as vantagens do nacionalismo em relação ao globalismo. Depois, Filosofia do Direito, Julien Rochdy, um autor francês muito interessante, que também edita muita coisa na Perspective Libre. Depois, Contra o politicamente correct, Max Schalzey. Portanto, Contra o politicamente correto, um livro a ter em conta para quem estuda esses fenómenos. Depois, Mark Draghi escreve O Grande Reset em Marcha. Depois, o nosso grande escritor literário René Camus escreve A Pequena Substituição, muito criticado aqui em Portugal, não é? Agora tivemos uma revista, que eu não vou dizer o nome, e um jornal também a fazer uma crítica, pois é dito que é dele a expressão A Grande Substituição, Le Grand Remplacement, não é? Em francês, Le Grand Remplacement, de René Camus, o que é um erro, porque esta expressão nem vem do René Camus. Portanto, essa grande substituição, não é, que os povos vindos da África e do Médio Oriente estariam, portanto, a vir em massa para a Europa e estariam a mudar o tecido demográfico europeu, mas aqui René Camus nos escreve A Pequena Substituição.
Aqui, Renaud Camus foca-se sobre os modos como a linguagem, porque este autor é literário, o modo como as linguagens estão a ser, a própria língua francesa está a ser substituída. Depois, Crónicas da Guerra Civil em França, Richard Millet, um livro muito interessante, Crónicas da Guerra Civil em França, e depois uma outra visão da doença, que eu não posso dizer o nome, de Laurent Toubiana. Quem sabe, ou quem não conhece, Laurent Toubiana foi um dos principais coletes amarelos, Gilets jaunes, em França. Depois temos do espetáculo peticista de livre mercado mundialista e sua deriva final, Francis Cousin, um livro crítico em relação a esta ideologia neoliberal libertária da globalista. Depois, A Fábrica do Cretino, vou repetir, A Fábrica do Cretino, La Fabrique du Crétin, Jean-Paul Brigali, uma crítica muito grande em relação às novas tecnologias que estão a embrutecer os jovens. Depois, A Transfiguração do Político, Michel Maffezoli, novamente Michel Maffezoli, portanto, a transfiguração do político, o fim da era do domínio político, neste grande autor que nos fala sobre isso. Depois, Putin, Mestre do Jogo, Jacques Beau, também aqui uma análise geoestratégica da mente, segundo este autor, da mente brilhante do Putin ao jogar contra as potências ocidentais. Depois temos Governar pelas Fake News, também do mesmo, Jacques Beau, Governar pelas Fake News, uma crítica muito grande aos governos ocidentais que manipulam a opinião pública. Depois, um livro muito interessante de Laurent Oberton, que escreve a Laranja Mecânica, desculpa. Laurent Oberton nos escreve a Laranja Mecânica e também a Guerra Civil em França também. Laurent Oberton escreve aqui Game Over, a revolução antipolítica. Depois temos um livro interessante de Egon Kragel. Egon Kragel nos fala aqui de um assunto que não é meu costume comentar, mas enfim, mas é um assunto interessante. OVNIs, os 12 documentos que o Pentágono não explica. Segundo este autor, Egon Kragel, haveria coisas que, portanto, a CIA, o Pentágono, que escondem do público. Bom, quem se interessa por esses assuntos, sinceramente, tudo o que é desse género não me diz muito respeito. Meus amigos, apenas aqui uma lista de os livros assim importantíssimos sobre política, economia e filosofia. O próximo vídeo, que é o vídeo 2, será sobre estudos da nova ordem mundial. Vejam esse vídeo também, porque vai haver muito livro para quem quer estudar o fenómeno do globalismo. Espero que tenham gostado, mais uma vez, de ter sido útil. Eu sei que há aqui muitos livros que não se consegue arranjar, ou que é difícil arranjar. Aqui em Portugal não temos quase literatura nenhuma sobre isso, mas, meus amigos, a informação é a base para nós estarmos atentos ao mundo à nossa volta. Eu digo isso muitas vezes, é pela leitura, pelo conhecimento, pela pesquisa, pela procura que nós conseguimos atingir um nível mais avançado que as outras pessoas que estão à nossa volta, que muitas vezes só veem o telejornal das 20 horas e não sabem mesmo nada do que se passa. Meus amigos, espero que tenham gostado. Um abraço e até uma próxima.